Irmãos queridos, eu quero saudar toda a Igreja de Deus e todos aqueles que haverão de ouvir essa palavra. O Senhor te abençoe, o Senhor te dê uma boa direção e que o Senhor, neste tempo em que estamos vivendo, em que Ele nos concedeu vida, possamos agradá-lo e servi-lo. Que o Senhor nos abençoe nessa mensagem. Peço ao Espírito Santo que Ele enviou para a igreja, que nos dê palavras de sabedoria e dê a você que ouve um coração aberto para entender o que o Espírito tem para dizer para a igreja. Amém. Eu vou ler a mensagem, em seguida oraremos. Nossa palavra está aqui hoje na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz. Amém. Senhor, abençoa essa palavra, Senhor, que desce do céu e que ela volte para a Tua presença, trazendo excelentes frutos. Amém, Senhor. Irmãos queridos, estamos vivendo tempos bem diferentes do que temos vivido, com a retenção das famílias nas casas, quase que no mundo inteiro, coisas que nunca tinham deixado de acontecer, sendo adiadas, postergadas, as igrejas sem reuniões, os velórios sem homenagens aos mortos, um tempo considerável, diferente de tudo que já se viveu. Então, dentro dessa época, muito as pessoas falam sobre o fim dos tempos, como será o fim dos tempos. E eu quero participar dessa temática, que é uma demanda atual, ministrando uma mensagem sobre o desenrolar das coisas até o fim dos tempos para a compreensão da igreja. Então, essa palavra de Pedro, ela é específica, né? Se dirige a nós sobre o fim dos tempos, em que ele fala que o Senhor não está retardando a promessa, certo? Mas ele é paciente, porque não quer que alguns se percam, mas todos venham a arrepender-se. Então, por que o mundo ainda não se desfez, né? Ainda não se acabou? Porque cá entre nós, e antes de eu falar tudo isso que eu pretendo falar, o propósito da Escritura não é que você saiba o que vai acontecer ou quando vai acontecer, mas o propósito de estar aqui na própria carta de Pedro, quando ele diz: havendo de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Ou seja, não importa quando o mundo vai acabar ou o que vai acontecer com o mundo, mas importa quem você tem sido, quem você será no mundo. Isso é o que importa. A sua conduta no mundo, a pessoa que você é, os sentimentos que estão no seu coração. Isso é que interessa entre nós e Deus. O andamento das coisas, apesar que este é o tema de hoje, mas devo fazer essa advertência a você. Porque tem muita gente que fica perdendo tempo na internet, assistindo coisas especulativas sobre o sinal da besta fera, o chip que vão implantar nas pessoas, o arrebatamento, né, em que os americanos gostam muito de cinema, né? Então tem esses filmes sobre arrebatamento em que o copiloto é crente, o piloto é descrente,
aí um é arrebatado, aí um tem que assumir o comando o descrente vai ter que assumir o comando da espaçonave, por aí vai. Bem, são especulações, né? Existe uma verdade sobre cada uma dessas coisas, vamos tratar sobre isso, mas a gente tem que tirar um pouco também dessas abordagens fantasiosas. Mas o principal é quem você tem sido neste mundo, qual a sua conduta, o seu relacionamento com Deus. Por isso ele diz que havendo de perecer estas coisas, ou seja, sabendo que tudo irá se acabar, que pessoas vos convencer, ou seja, pense um pouco em quem você deve ser, né? O que Deus espera de você neste tempo. E ele dá a receita em santo trato e piedade, ou seja, tratando bem as pessoas, ou seja, um trato maravilhoso, amoroso, e vida piedosa, ou seja, próximo da palavra de Deus, próximo da vida de oração, afastado desse frisson que está no mundo. É como eu ouvi, né? Muitas pessoas estão tendo uma embriaguez de entretenimento, muito entretenimento, né? Nas redes sociais, nas televisões, ficando embriagadas de tanta informação e tantas coisas. Não é isso que o Senhor espera do seu povo, né? Então, eu quero tentar ser breve, porque esse tema leva pelo menos aí umas 10 aulas na escola dominical. Mas, em nome da gente ter um conhecimento, eu gostaria de falar sobre o desenrolar das coisas até o fim deste mundo. Então, já sabemos através de Pedro que o mundo terá um fim. De fato, se a gente pudesse fazer uma comparação, o mundo é um barco, um grande barco, né? Quase um transatlântico, que vai navegando em um rio, e esse rio termina em um abismo, certo? Ele tomou uma direção errada, ele não era para ir por aí. O plano de Deus era que esse barco fosse por um rio que terminasse num lugar maravilhoso. Aliás, que nem nunca terminasse, mas esse barco ele tomou um caminho estranho e ele vai terminar em um grande abismo. Agora, por que tem sido retardada, né, o fim deste barco? Porque Deus tem esperado que muitos se salvem, que os filhos dele possam ser resgatados desse barco, o máximo de filhos sejam resgatados desse barco. Por isso que nós temos a obra de evangelismo, que é para dar almas a Deus. Então, agradeço a Deus, por exemplo, que o mundo não tenha acabado em 1967. Né? Eu nasci em 1968, graças a Deus, o mundo não acabou antes, senão não teria vindo a conhecer o Senhor. E você que me ouve, agradeça também, que o mundo ainda não teve o seu fim. Então, muitos ainda virão. Deus ainda tem muitas almas escolhidas que ainda haverão de nascer. Quando no mundo não houver mais fé, não houver mais a quem resgatar, então terá chegado a hora em que Deus permitirá o seu fim. Eu creio que esse é o elemento de decisão de Deus, né? Se neste barco ainda tem alguém a ser salvo. Quando Deus resgatar todos que são os seus, terá chegado o tempo do fim. Mesmo Cristo disse, né? Por acaso no final haverá fé no mundo, né? Então a fé ela vai se tornando rara na terra, né? Então essa é essa advertência inicial, né? E não pensem que Cristo ama esse mundo como ele é, né? Lucas 12:49 diz: eu vim lançar fogo na terra, e o que mais desejarei quando este fogo estiver aceso. Então o propósito dele realmente é da destruição desse mundo, mas não o prazer em destruir, não. É para restaurar todas as coisas. Eu vou fazer aqui uma pequena comparação. Você imagina que um prefeito de uma cidade faz uma praça bem bonita, né? Arborizada, com uma boa iluminação, um bom calçamento, pedras maravilhosas no chão, bancos, playground. E aí um grupo de vândalos aparece, né? Malfeitores, e destrói tudo. Deixam aquela praça arrasada, as árvores sem folhas,
os bancos com os assentos quebrados, o piso arrancado, as lâmpadas queimadas. Então o prefeito dessa cidade vai fazer o quê? Transformar aquela praça num estacionamento, num descampado? Não. Eu creio que se eu fosse prefeito dessa cidade, eu faria uma nova praça, mais bonita do que a anterior, e colocaria uma vigilância 24 horas, uma vigilância pesada, para que nenhum mal mais acontecesse sobre aquela praça. Então essa é a obra da restauração. Deus viu o seu mundo, sua obra, destruída pela presença do maligno, mas Ele haverá de refazer todas as coisas, e nós viveremos neste lugar que o Senhor haverá de restaurar. Amém? Então vamos aqui. Então tem essa palavra, eu quero lembrar, que a gente vai falar sobre o fim do mundo é importante, né? Faz parte do ensino das Escrituras, mas não esqueçam do conselho de Pedro, sabendo que tudo terá um fim e como acontecerá, essas coisas acontecerão, convém a vocês ser pessoas que tratam muito bem umas às outras e que levam uma vida muito piedosa, uma vida de muita santidade e proximidade com Deus. Amém. Então, como será o andamento das coisas? O desenrolar das últimas coisas, como eu disse para vocês, isso aqui cabe várias aulas na escola dominical, mas eu vou tentar ser breve, né? O desenrolar das últimas coisas, ele começa com a pregação do Evangelho por Jesus Cristo. O Senhor veio ao mundo e ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, repreendei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então é aí que tem início este tempo do fim, com a pregação do Filho de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus se aproxima. Convertei-vos. Então, essa pregação do Evangelho por Jesus, e ele testificou isso, quando Pilatos disse, tu és rei, ele disse, sim, eu sou rei, nasci para isso, e para isso vim ao mundo, né? E ele diz a missão dele, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. Então, foi assim que teve início o desenrolar das coisas, que uma sequência de fatos, até que o mundo, como nós conhecemos, deixe de existir. Ele começa com o anúncio do arrependimento pelo próprio Filho de Deus, como está escrito em Mateus 9,35. E ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O aparecimento de Cristo entre nós é um grande sinal de Deus. Nunca ninguém tinha curado cegos, restaurado coxos, levantado os mortos. Então, é o primeiro grande sinal do fim dos tempos. A própria presença do Filho de Deus entre nós, pregando arrependimento, conversão, frutos de conversão. Então, eu vou dividir aqui em 3 etapas. Na primeira etapa, ela começa com a pregação do Evangelho pelo próprio Jesus. O segundo fato dessa primeira etapa é a rejeição de Jesus por parte de Israel. A mensagem de Cristo não foi aceita por Israel, como está escrito aqui. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, dos sacerdotes e aos escribas, e haverão de condená-lo à morte. Mateus 20, 18. Então, o Senhor ele foi rejeitado. Quando ele vai chegando em Jerusalém, ele diz: Jerusalém, se tu conhecesses quem vem a ti agora e que pode te trazer a paz, mas agora os teus olhos estão fechados para isso, né? Que é Lucas 19, 41, 42. Então, o primeiro ponto é a pregação do Evangelho. Depois, a rejeição por parte de Israel. Depois, a morte seguida da ressurreição de Cristo. Como está escrito aqui, era a
terceira e o crucificaram. Marcos 15, 25. Ou seja, quando foi 9 da manhã, Jesus foi crucificado. Na sexta-feira, às 9 da manhã, ele foi crucificado. Ele morreu às 3 da tarde. Ele passou 6 horas agonizando numa cruz para alcançar o perdão dos pecados a todos aqueles que o reconhecerem como Senhor. Então este é um fato importante no desenrolar das coisas, que não só a rejeição, mas a morte do Senhor, seguida de outro fato inesperado e um grande milagre, que é a sua ressurreição. Certo? Vamos ver aqui, Lucas 24, 5, vou deixar aqui a palavra para o anjo, que diz assim, para as mulheres que foram buscá-lo no túmulo: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Lucas 24, 5. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, conversou com eles, se alimentou com eles, foi tocado por eles e subiu aos céus. E começa aqui uma nova etapa nesse desenrolar das coisas até o fim, que é o início do tempo da igreja, que esse tempo nós ainda estamos vivendo, né? Quando diz aqui, Mateus 16, 18, ele diz a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor plantou uma igreja no mundo, que é a sua família na fé, e até o fim dos tempos haverá no mundo uma igreja, e o maligno nada pode contra os da fé, porque está escrito: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos essa garantia do Senhor para quem ande atemorizado neste mundo, né? Sabendo que nada prevalece contra a família de Deus. Quem está conosco nesse tempo da igreja? Está aqui a promessa, João 14, 16. Rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Paráclito, o Espírito Santo. É o comunicador. É Ele que nos liga ao Pai e ao Filho, e Ele que faz uma ligação entre nós. É Ele que abre o coração para a palavra. É Ele que conduz a igreja, que conduz ao arrependimento, que faz o homem cair em si, porque está escrito: Ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do julgamento. Este é o Espírito Santo, que nos diz o que convém, que não convém, que intercede por nós. Eu não estaria aqui pregando se o Espírito Santo não tivesse me conduzido até aqui. E você também não estaria me ouvindo se o Espírito Santo não tivesse colocado você para ouvir. Alguns livros teológicos dizem, né, que o Espírito Santo, este desconhecido, pouco conhecido, pouco descrito, né, mas que tem uma obra concreta entre nós. Ele é Deus entre nós também, Deus conosco também, né? Amém. Esse foi o início do tempo da igreja. Depois, um fato que é a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos. Esse é um dos fatos dos tempos do fim, predito pelo Senhor, que Jerusalém seria destruída. Aqui está escrito: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Pela história nós sabemos que no ano 70 os exércitos romanos entraram em Jerusalém, ocuparam o templo onde foram adorados os deuses de Roma dentro do templo, e destruídos todos os objetos de culto, o castiçal, né, o menoral, a lâmpada que ficava no templo, a arca, né, todas essas coisas foram transportadas dali. E depois, ao fim disso, também o templo foi destruído. Tanto é que os discípulos, vendo a obra do templo, né, Jesus ainda caminhava com eles, disseram: Senhor, veja só que obras, que construções, que
coisa linda, né? Jesus disse: vocês estão vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra, como de fato não ficou. Marcos 13, 20. Até aqui uma dica para que a gente não admire o mundo e as suas obras e procuremos fazer coisas simples, né? Mesmo os lugares de culto sejam lugares simples, adequados à simplicidade do povo de Deus. A gente vê ainda as pessoas construindo grandes edifícios, né? Tudo isso ainda será entregue ao fogo e à destruição, né? Porque não ficará pedra sobre pedra, né? É uma lembrança do Senhor sobre a simplicidade que a igreja deve ter no mundo. Depois, Jerusalém deixa de pertencer aos judeus e os judeus são espalhados pelo mundo. Este é um outro fato inerente que diz respeito aos tempos, ao desenrolar das coisas até o fim. Aqui ele diz, Lucas 19, 43 e 44. Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e para todas as nações serão levados cativos. Então, muitos judeus morreram quando Jerusalém foi invadida, destruída. E os que ficaram vivos foram levados como escravos para todas as nações. E daí se espalharam pelo mundo inteiro, né? Mas para a graça de Deus e para a glória de Deus ainda são um povo. Ainda é possível ver no mundo os judeus. Eles ainda estão no mundo e ainda são um povo específico. Eles não são misturados com o mundo, né? Ainda existe o povo judeu. Isso também faz parte do plano de Deus em manter esse povo até o fim dos tempos. Começa então o tempo dos gentios, ou seja, o tempo dos pagãos. Começa uma etapa do mundo em que não existe uma nação judaica, como está escrito. Jerusalém será pisada pelos gentios até que este tempo dos gentios se cumpra. Então, essa é a primeira etapa do desenrolar das coisas, né? Eu vou lembrar aqui para vocês, de forma bem clara, a pregação do Evangelho, a rejeição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, o início do tempo da igreja, a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos, Jerusalém deixa de pertencer aos judeus e início do tempo dos gentios, ou seja, o mundo sem uma nação judaica. Então, esta é a primeira etapa do desenrolar das coisas. Vamos para a segunda. A pregação do Evangelho no mundo inteiro. É o primeiro ponto dessa segunda etapa. Marcos 13:10. Importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, e então virá o fim. Então, o Evangelho ele começou a partir de Jerusalém a se espalhar pelo mundo inteiro. Prova maior que eu estou aqui falando para você em língua portuguesa, né? E veja, eu sou um cidadão de um lugar bem distante. Eu nasci em Frecheirinha, Ceará, uma cidade que quase ia desaparecendo do mapa por não ter atividade econômica. Aproveito para mandar um abraço para o nosso pessoal que está lá. Mas depois começou a ter uma produção de roupas íntimas lá, e a cidade agora até que tem tido uma boa atividade econômica, né? Mas, veja, eu nasci nos confins da terra e estou aqui pregando o Evangelho pelas redes sociais, né? Então, para mim é uma grande prova do espalhamento do Evangelho. E também esta mensagem está indo para lugares que eu nem nunca vou saber, né? Então, isso faz parte dessa etapa do desenrolar das coisas, em que este Evangelho vai sendo pregado por quê? Nesse barco que vai cair no abismo, né? Neste Titanic que é o mundo, né? Inclusive lembra bem o Titanic mesmo, porque tem vários andares, e um andar de luxo, um andar médio, um andar de pessoas bem simples, né? Neste barco
tem pessoas que precisam ser lembradas que são escolhidas por Deus. Essa mensagem precisa chegar ao escolhido, porque o Senhor precisa tirar os seus filhos deste barco antes do precipício. E essa é a condição que o Senhor colocou no coração dele, eu creio, de que ele haverá de deixar este mundo existir como é até o dia em que nenhum filho mais do Senhor nasça nesse mundo. Então, por isso o Evangelho é pregado para alcançar a todos. Me alcançou, já te alcançou, está alcançando alguém. Essa é uma das etapas do desenrolar das coisas até o fim do mundo. Outra coisa que acontecerá nesta etapa, a perseguição à igreja, uma perseguição constante. Aqui está escrito, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos, ou seja, quanto mais aos seus servos, aos seus filhos, por assim dizer, né? Jesus disse, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Então, a verdadeira igreja, o verdadeiro evangelho, sempre sofre oposição. Aqui diz, sereis entregues até mesmo pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes, e sereis odiados por causa do meu nome. Quando alguém vive o evangelho de verdade, sem ser um evangelho de aparência, esse evangelho incomoda o mundo, incomoda as pessoas ao redor. Porque Deus não é bem-vindo no mundo, né? As trevas não têm comunhão com a luz. Não existe sociedade entre luz e trevas. Então, essa perseguição constante à igreja, ela faz parte desse desenrolar das coisas. Depois, a manifestação concomitante, ou seja, ao mesmo tempo em que a igreja é perseguida, ao mesmo tempo em que o evangelho é pregado no mundo inteiro, tem algo que acontece também, que se chama o início das dores, que são as guerras, as fomes, as pestilências, os tremores de terra, os tsunamis. Está predito isso. Mateus 24, 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Marcos 13, 8. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, fomes. Isso será o princípio das dores. Lucas 21, 11. Pestilências, coisas espantosas, grandes sinais no céu. Então, enquanto o evangelho é espalhado no mundo, enquanto a igreja é perseguida, acontecem também as grandes coisas que são chamadas aqui de o princípio das dores, né? É porque a gente vai esquecendo, mas acho que uns 4 anos atrás, eu me lembro, um grande tsunami, né, matou 200 mil pessoas, né, numa festa de virada de ano, né? Quem lembra aí acompanhou na imprensa, né? E agora nós estamos vivendo um momento de grande mortandade, de apreensão, de retenção das famílias como nunca antes se viu, né? Até mesmo os árabes, que todos os anos celebram o mês do Ramadã, eu estava vendo esses dias na imprensa, há 1400 anos que não é quebrada essa tradição, foi quebrada agora, né? Aqui no Brasil, quando é que se ouviu falar que não tenha tido uma missa numa sexta-feira santa, pois esse ano a missa não existe missa na sexta-feira santa, perdão, não tenha havido uma celebração de sexta-feira santa, celebração pascal e as vigílias pascais, a celebração do domingo de Ramos, né? Tudo isso foi suspenso, né? Celebrado com cadeiras vazias, onde os pastores e os padres colocando fotos pregadas nas cadeiras. Isso nunca aconteceu no mundo, é uma grande novidade. Mas, como é que Cristo chama isso? O início das dores.
Ainda não é o fim, né? Depois, a manifestação dos falsos profetas. Todas essas coisas estão acontecendo juntas. O evangelho está sendo pregado, a igreja perseguida, grandes catástrofes acontecendo no mundo, pestilências, guerras, né? E surgindo falsos profetas. Está escrito em Mateus 24. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais, prodígios, para que, se possível fosse, né, que isso não é possível, enganar os escolhidos. E muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu acrescento aqui as falsas doutrinas, as falsas igrejas, os ministérios com palavras distorcidas, né? As igrejas sem a verdadeira fé, sem a doutrina apostólica, né? Isso faz parte também do desenrolar das coisas. Depois, o esfriamento da fé no mundo inteiro. Aqui está escrito, Lucas 18:8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então essa é uma profecia, um fato de grande relevância, de que a fé ela vai esfriando, né? E o povo de Deus vai, na verdade, se tornando cada vez mais um pequeno rebanho, um pequeno testemunho de fé, né? Então, o que acontecerá nos últimos dias? Segundo Pedro 3:3, nos últimos dias virão os escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, ou seja, segundo seus próprios desejos. Eles levantarão mestres que digam que o que eles estão fazendo é correto, né? Como se vê hoje, igrejas que fazem casamento de homens com homens, né? Isso é uma abominação tremenda, é que homens se casem em igrejas, que se casem aí nos cartórios do mundo. Eu nem digo nada, o mundo pertence ao mundo, mas debaixo da cruz de Cristo. Isso é uma abominação, né? Então, mas acham sempre alguém que diga que é certo, né? Então, a fé esfriará, surgirão falsos cristos, falsos profetas, falsas igrejas, e até por dizermos essas coisas seremos perseguidos, né? Porque estamos contrariando a concupiscência do mundo, o desejo do mundo de fazer coisas contra Deus, que desagradam a Deus, e acharem meios de dizer que isso se justifica e que é bom, né? É um sinal do fim dos tempos. São os chamados escarnecedores, a presença maciça do escarnecimento a Deus, né? Depois, Jerusalém volta a pertencer aos judeus. Lucas 21:24. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então, isso já se cumpriu também. Jerusalém, na metade do século passado, né, passou a pertencer mais uma vez, né, a Israel. Me parece que metade de Jerusalém pertence a Israel, outra metade aos árabes. Aí, deem uma olhada aí na história, né? Mas existe o Estado de Israel, né? Com as suas leis e com a sua bandeira, e ele é delimitado, né? Com o seu exército. Então, Israel voltou a existir. Não existia Israel, né? Existia Israel até a metade do século passado, e voltou a existir mais ou menos ali ao final da Segunda Guerra Mundial. Voltou a existir o Estado de Israel, né? Então, cumpriu-se isso, está cumprido. E nessa segunda etapa, só uma coisa não se cumpriu, que eu vou ler agora. Eu vou recapitular as que estão cumpridas e vou falar de uma que ainda não se cumpriu. Então, a segunda etapa desse desenrolar das coisas: a pregação do Evangelho no mundo inteiro, a perseguição constante à igreja, o início das dores através de guerras, fomes, pestilências, tremores, a manifestação de falsos profetas, o esfriamento da fé em todo o mundo,
Jerusalém volta a pertencer aos judeus. E a sétima coisa que ainda não aconteceu, a manifestação do anticristo e seu domínio sobre o mundo. Quem é o anticristo? O que está escrito? 2 Tessalonicenses 1,4. Irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, o nosso encontro com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa profecia ainda não se cumpriu. E Paulo, ele adverte a igreja que a igreja não fique dizendo que já é o tempo, que já chegou o dia de Cristo nos resgatar e aparecer nos céus, né? E encerrar todas as coisas e levar os seus. Ele lembra o seguinte: não fiquem crendo em falsas mensagens, em anúncios que não são com a palavra de Deus, e ele dá um sinal. O Senhor não virá antes que venha o anticristo. Quem é o anticristo? Será um homem que aparecerá no mundo. Ele emprestará o seu espírito, a sua boca, ao maligno. Será um representante fiel de Satanás. Só que terá uma aparência de um anjo de luz. E se achará muita coisa. É como se diz aqui no Ceará. Ele será o rei da cocada preta, né? A última Coca-Cola do deserto, né? A última bolacha do pacote, é assim que a gente fala por aqui. Se achará grande coisa, né? E ele é chamado aqui de o homem do pecado. Quando é que ele virá? Quando vier a apostasia, ou seja, será num tempo já de muito esfriamento da fé. Quase que um total esfriamento da fé. Ele surge, né? Surge como uma salvação para o mundo, mas uma salvação material, uma salvação estranha, sem Deus, porque aqui diz, ele é chamado filho da perdição, filho do maligno, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então nada nesse tempo poderá ser adorado ou reverenciado. É o homem pelo homem. É um total humanismo, sem coisa alguma que seja reverenciada ou adorada. Desse tempo será o tempo da ciência, né? Porque Daniel predisse isso, previu que no final dos tempos haverá uma grande ciência. Mesmo esses dias eu tenho ouvido muito na televisão as pessoas dizendo: cremos na ciência em relação às vacinas para o Covid-19, né? Uma grande crença na ciência. Então, ele se levantará contra tudo que se chama Deus, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A Escritura diz que ele terá esse reinado dele como Deus, assentado no templo de Deus, durante 3 anos e 6 meses, né? Então, será o auge desse governo do anticristo. Quem é, como aparecerá, não sabemos. Quando aparecerá, o sinal será no tempo da apostasia, né? Uma total falta de fé. E ele virá e proibirá toda adoração, toda reverência a tudo que diga respeito a Deus ou tudo que seja adorado. Será esse o sinal. Digo para vocês algo: somente os escolhidos de Deus conheceram o Filho de Deus, reconheceram Cristo. Os judeus rejeitaram Cristo como um impostor.
E até hoje, entre os judeus, Jesus é tido como um impostor. Mas os eleitos, eles conheceram o Senhor. Como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, Pedro, não estás falando por ti, é o Espírito Santo que fala por ti. Ou seja, o Espírito de Deus nos dá a conhecer o Filho de Deus. E é interessante, quem é que vai reconhecer o anticristo? Também os filhos de Deus. Serão os filhos de Deus que dirão, esse aí é o anticristo. Porque o mundo não o chamará de anticristo. O mundo o chamará de solução. Certo? Não o chamará de anticristo. Mas os filhos de Deus saberão que ele é. Isso aí atesto, porque esse discernimento é completamente espiritual. Temos cuidado em ficar fantasiando, né? Existem muitos filmes, novelas, né, que ficam fantasiando isso, enchendo a cabeça do povo. Eu não assisto eu não vejo um filme sobre isso. Prefiro ficar aqui em 2 Tessalonicenses 2, 1, 4. Nada de fantasias. Eu vou já dizer no final aqui como é que tem que ser a nossa vida. Então, irmãos queridos, eu creio que a gente pode entrar aqui na etapa final. Uma pregação um pouco maior hoje, espero que você possa ter paciência de acompanhar. Na verdade, ela é grande, mas ao mesmo tempo é muito resumido, porque isso aqui é um assunto para a escola dominical de um semestre praticamente, né? Vamos aqui para a etapa final. O primeiro momento dessa terceira etapa é a perseguição da igreja, mas não agora a perseguição que a gente tem normal por ser de Cristo, não. Será a perseguição pelo anticristo. É o anticristo em pessoa que haverá de deflagrar uma perseguição à igreja. Aqui está escrito, Apocalipse 13, 7. E foi permitido à primeira besta, né, que é uma representação do anticristo, fazer guerra aos santos, vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, e foi-lhe dada adoração por todos os que habitam sobre a terra. O dragão irou-se contra a mulher, que é Israel, né? Apocalipse 12, 17, e foi fazer guerra à sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito profunda essa passagem. A guerra do anticristo é contra quem? É contra, Apocalipse 12, 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, estamos aqui na terceira etapa. Esse é o primeiro momento da terceira etapa. Todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus, todos aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo, serão perseguidos. Segundo momento dessa terceira etapa, haverá uma grande paz promovida pelo braço humano. Este será o sinal que antecede a repentina destruição. Está aqui em 1 Tessalonicenses 5,16. Ele diz assim, vós sabeis, estou no versículo 2, né, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ou seja, virá de imprevisto. Mas aí ele dá um sinal, o apóstolo Paulo. Quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então, quando o anticristo estabelecer no mundo uma grande paz e uma grande segurança, este é o sinal de que a destruição que o Senhor vai realizar já está às portas. O terceiro momento dessa terceira etapa, a grande batalha do Armagedon e o grande terremoto, né? Está aqui no Apocalipse, né? Ele diz assim, Apocalipse 16, ele fala que são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis do mundo, vão aos encontros dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso.
E os congregaram em um lugar que em hebreu se chama Armagedon. A profecia é que os espíritos malignos percorrerão o mundo inteiro para congregar o mundo para uma grande batalha. Um grande derramamento de sangue que haverá no mundo, que é a batalha do Armagedon, né? Que diz lá que o sangue derramado será tão grande quantidade que chegaria ao queixo dos cavalos, né? Isso é uma imagem, né, obviamente, de que somente para dizer que haverá um grande derramamento de sangue em uma grande guerra no fim do mundo, né? E aí, após essa guerra, o quarto evento dessa etapa é que a Babilônia cairá. O que é a Babilônia? A Babilônia é o sistema mundial, que culminou com o próprio anticristo. O homem pelo homem, o homem sem Deus, o homem escarnecendo a Deus. Um mundo que só compra e que vende e que troca as coisas preciosas de Deus por propriedades, por louvores mútuos. O louvor não é a Deus, o louvor é o próprio homem. Então, esse mundo em que o homem enaltece a si próprio e que oprime a si próprio e que compra, vende, casa, negocia, junte tudo isso e dê um nome, é a grande Babilônia, é o sistema mundial. Está escrito, ouvi uma voz do céu que dizia, saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então está bem claro que a Babilônia é o mundo como tem se tornado. E que Deus diz, saiam desse mundo, não participe dos pecados desse mundo, para que você não sofra as pragas deste mundo. Então, a queda da grande Babilônia, né, que está em Apocalipse 18:2, está escrito, caiu a grande Babilônia, morada de demônios, abrigo de espíritos imundos. Então é a descrição da Babilônia, ela caiu, haverá de cair. Quinto momento desta etapa, a conversão dos judeus a Cristo. Está previsto, né, em Romanos 11:13, que os judeus haverão de reconhecer Cristo como Senhor. Então, Lucas 13:35, o próprio Senhor diz, em verdade vos digo que não vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, quando Israel reconhecer que Cristo é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo, né, será um grande sinal de que o mundo já está nas suas horas derradeiras, né? Então Paulo diz, se ao rejeitar o Senhor, isso teve como fruto a reconciliação de Deus com o mundo, o que será então quando o povo de Deus for admitido na fé, passar a ter fé? Aí ele diz, será a hora da ressurreição dos mortos. Então, quando Israel crê, já está próxima a ressurreição de todos que morreram. O sexto passo, faltam 2, né? Vamos terminar quase aqui. A segunda vinda de Cristo e arrebatamento da igreja. Então, quando, irmãos? Quando? Haverá a tribulação da igreja, agora perseguida pelo anticristo. Haverá uma grande paz promovida pelo braço humano. Depois, uma grande guerra. Depois, a destruição da Babilônia, o fracasso total da Babilônia. Os judeus se converterão e então o Senhor virá. Agora sim é a hora em que as trombetas altissonantes, né, anunciam a vinda de Cristo.
E diz aqui Mateus 24, 27. Aliás, 24, 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Então, é aqui quando o Senhor vem. E haverá o arrebatamento. Mateus 24, 38 e 41. Está escrito, ó. Nos dias do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será levado, o outro deixado. Estarão duas moendo no moinho, uma será levada e deixada a outra. Então haverá um momento na nossa história, no desenrolar das coisas, que o Senhor aparecerá, como nós não sabemos este sinal dele, mas será não mais algo interpretativo, será algo claro, que ninguém terá dúvidas. É ele veio, ele surgiu. Então não haverá filósofo nenhum no mundo, especulador nenhum no mundo, que possa dizer que não é ele que está ali. Então este é o sentido da Escritura. Então nessa hora, os que são do Senhor serão levados, serão arrebatados. Paulo acreditava muito nisso, divulgava muito isso, que nos dará imediatamente um novo corpo espiritual e nós nos encontraremos com ele nos ares, iremos ao seu encontro. Então, a última etapa, dessa terceira etapa, será o lamento das nações, a destruição completa do mundo presente. Então, aqui eu vou encerrando pelo que Pedro disse no início. Ele disse: os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo que você aproveite, se você quiser conhecer o mundo, porque tudo que há de grandioso nesse mundo haverá de ser desfeito. A Torre Eiffel, Roma, Nova York, os grandes prédios, os grandes monumentos, a muralha da China, o que quer que exista nesse mundo será transformado em pó, não ficará pedra sobre pedra, será destruído pelo fogo, fora as ondas que virão sobre a terra, como Cristo mesmo predisse, que os homens desmaiarão de medo. Está aqui Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia nas nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Eu lhe pergunto, haverá algum dos eleitos de Deus para testemunhar isso? Não. Não estaremos mais no barco. Certo? Quando o Senhor vier, os que são dele serão arrebatados e o mundo ficará entregue a si mesmo, e este grande barco descerá nas profundezas do abismo. Então, é assim que será o desenrolar das coisas. Você pode, isso é uma gravação, você pode ver que está feito de uma forma didática, em 3 etapas, cada etapa com 7 pontos. Então, até para quem quer dar uma palavra na escola dominical, você pode organizar assim, um entendimento rápido. Eu quero fazer uma oração final, que já estamos bem estendidos no tempo. Primeiro, queridos, deixa-me ver, eu tinha algumas coisas interessantes para dizer. Aqui Cristo diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. Vigiai em todo o tempo orando, Lucas 21, 36, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. É muito importante esse versículo, é uma bandeira para a sua vida. Lucas 21, 36, ele diz: vigiai, orai, para escapar dessas coisas. Então, a gente está vivendo um tempo de grande medo, por essa primeira grande pandemia
que está no mundo, que é a Covid-19, né? A peste vermelha, né? Então, você quer escapar dela? Ele diz aqui, vigiai e orai para escapar. Então, eu estou me apegando nessa passagem para a minha família, para a minha igreja, para as pessoas pelas quais estou orando, por você. Eu oro por você, pelo milagre da comunicação que há entre nós, através do Espírito Santo, que o Senhor te dê livramento. Amém? Mas a receita é essa, vigiai, orando em todo o tempo para escapar, né? E vivendo uma vida que está prescrita na palavra. Eu quero já encerrar com isso antes de orar. Como deve ser a vida dos cristãos? Aqui está escrito, maridos, vivei a vida com o mundo lá, com discernimento, tendo consideração para com a esposa e etc. Dê uma lida aí, 1 Pedro 3,7. O que eu quero dizer, o ponto é esse. A vida do lar, ou seja, vamos viver a vida comum do lar, ou seja, trabalhar e respeitar os que estão ao nosso redor, tratá-los com grande reverência e carinho, né? E Pedro aumenta a receita e diz assim, 1 Pedro 1,22, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Essa é a nossa missão no mundo, obedecer à verdade, é assim que acontece a purificação da alma, para o amor fraternal, não fingido, ou seja, como resultado e sinal de que todos aqueles que são de Deus são capazes de estender a mão e de amar e descobrir as demandas do outro e ajudá-los nas suas necessidades. Não é se esconderem na sua própria casa, é a vida do lar, mas uma vida que considera a necessidade de alguém que Deus colocar no seu caminho, né? E como ele diz, não estranhem essa prova que vem sobre vós. O Senhor disse, não estranhem nada, né? Isso aí está na palavra do Senhor, apenas estejamos vigilantes e orantes para escaparmos. Oração final. Eu quero orar para que Deus dê para você, que está aqui comigo nessa palavra, uma direção particular nesses tempos difíceis. O Salmo 59:16 diz, primeiro, tu foste meu alto refúgio e proteção no dia da angústia. Então o Senhor te dê proteção neste tempo de angústia. Senhor, para mim, para o que me ouve, para todo aquele, Senhor, que está nessa oração que tu tens nos dado permitir fazer, Senhor, através das redes sociais, em qualquer tempo em que alguém acessar, Senhor, ele possa receber essa palavra, e te peço que essa oração seja perene, Senhor, a todos aqueles que acessarem em todo o tempo, para que o Senhor te proteja no dia da angústia. Amém. E o Senhor te dê proteção e direção. Proteção, já falei, te dê uma direção particular nesse tempo, como está escrito no Salmo 25:12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ou seja, qual o sinal do homem que teme o Senhor? Resposta: ele o ensinará o caminho que deve escolher. Então, aos que tiveram seus negócios quebrados, aos que perderam o emprego, aos que estão em situação calamitosa, primeiro, ajoelhar-se aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Estou me apresentando a Ti para me colocar debaixo da Tua proteção. Segundo, Senhor, ensina-me o caminho que devo escolher. Deus tem solução para tudo. E nós devemos crer nessa promessa. Quando tudo isso passar, irmãos, estaremos debaixo das asas do Senhor. Mas, enquanto vivemos na terra, quero manifestar o desejo de que quando passar esta pandemia, quando as igrejas voltarem a se congregar, nós possamos nos conhecer. Então quero fazer um convite a que possamos estar um dia juntos em um culto. A nossa igreja, ela é pertinho do Shopping Iguatemi, Rua Francisco Gondim de Oliveira, número 87. Estamos lá sempre aos domingos, 17h30, só não agora no tempo da pandemia, mas assim que for aberta essa possibilidade, nós estaremos lá participando do culto ao Senhor,
da ceia do Senhor e da congregação alegre dos irmãos. Uma bênção do Senhor para toda a Igreja de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.